Fala pessoal, tudo jóia? Vamos para mais um exercício aqui. Agora é o exercício 9 da lista 1 do terceiro ano. O enunciado diz: determine x para que o ponto P, que tem coordenadas x e 2x mais 3, seja equidistante dos pontos A e B. O ponto A possui coordenadas 1 e 2 e o ponto B possui coordenadas menos 2 e 3. Vamos acompanhar a resolução aqui no quadro? A palavra equidistante, na matemática, quer dizer uma coisa muito simples: distâncias iguais. Então, se o enunciado diz que o ponto P ele deve ser equidistante dos pontos A e B, significa que as distâncias entre P e A e P e B devem ser iguais. Foi o que nós acabamos de escrever aqui. A distância entre os pontos A e P ela deve ser igual à distância entre os pontos B e P. Isso que significa esses dois pontos serem equidistantes do ponto P. Observando a fórmula da distância que nós vimos, utilizada na geometria analítica para poder calcular a distância entre dois pontos, a gente sempre faz lá as variações das coordenadas. Coordenada final menos coordenada inicial. Observe que, para a minha primeira fórmula, eu fiz ponto P, ponto A, variação da coordenada x. Depois, ponto P, ponto A, variação da coordenada y. Então, isso aqui é referente aos pontos A e P. Agora, referente aos pontos B e P, no momento em que eu faço o cálculo da distância, eu coloquei aqui, ó, ponto P, ponto B, essa é a variação da coordenada x, ponto P e ponto B, variação da coordenada y. O que nós vamos fazer aqui agora é substituir os valores de cada uma das coordenadas. O x do ponto P, ele vale x mesmo, menos o x do ponto A, que vale 1. Vou fechar e elevar ao quadrado. Mais o y do ponto P está aqui, é 2x mais 3. E aqui, o y do ponto A vale 2. Então, eu coloco aqui menos 2. Quadrado igual raiz quadrada de... Vamos substituir agora as outras coordenadas. X do ponto P é essa, que nós já vimos, é o próprio x, menos o x do ponto B, que vale menos 2. Assim, eu coloco outro parênteses aqui e elevo ao quadrado. Mais o valor de y do ponto P é esse aqui, 2x mais 3. E y do ponto B vale 3. Vou fechar aqui as minhas duas raízes. Inserir aqui o traço para poder fechar. Está aqui certinho. Aí, é aqui. Novo. Dá um outro traço para poder fechar. Raiz. Fechei aqui. Ótimo. Tenho que fazer algumas simplificações internamente a cada uma dessas raízes e aos parênteses que estão dentro desses radicais. Assim, eu fico com a raiz quadrada de x menos 1 quadrado mais. Aqui eu posso juntar o 3 positivo com o 2 negativo, porque são termos semelhantes. E nós ficamos com 1 positivo. Logo, aqui dentro eu terei 2x mais 1 ao quadrado. É igual a raiz quadrada de x, faço um jogo de sinais, negativo vezes negativo é positivo, fico com x mais 2, mais, aqui eu vou simplificar esses dois valores que são simétricos, então, Chablau. E aí eu tenho 2x ao quadrado. Vou fechar as minhas
duas raízes. Nesse momento, é necessário a gente relembrar os produtos notáveis, porque nós iremos precisar desses produtos notáveis para poder resolver algumas expressões que estão dentro dos meus radicais aqui. Quais expressões seriam essas onde a gente precisa de produtos notáveis para poder resolver? Eu tenho essa expressão aqui, que é o quadrado de uma diferença. Então, eu posso aplicar aqui, ó, o segundo produto notável. Aqui, eu posso aplicar o primeiro produto notável, que é o quadrado da soma. Aqui também dá para poder aplicar o primeiro produto notável. E aqui, eu posso resolver sem nenhum produto notável. Não há necessidade de aplicar produto notável para poder resolver essa última potência que está no segundo membro. Só para lembrar, como é que eram os produtos notáveis? Os principais, os dois primeiros que nós estudamos, são o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Lembrando, o primeiro termo aqui, A, o segundo termo, o B, identifiquei os termos, primeiro e segundo, agora eu executo os produtos notáveis. Venho com o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dou um destaque especial para esse sinal que vem aqui. Esse sinal, ele sempre vai concordar com o sinal do termo do meio, tá? Então, aqui negativo, aqui tem que ser negativo. Certo, agora é só executar os produtos notáveis. Assim, eu fico com a raiz quadrada de... Vamos identificar os dois termos? O primeiro termo aqui é x, o segundo é 1. Então, eu faço quadrado do primeiro menos, vou fazer direto, o dobro do primeiro vezes o segundo. Ó, 2 vezes x é 2x, e 2x vezes 1, fico com 2x. Então, já fiz 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, eu preciso fazer o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1, e 1 ao quadrado fica 1. Já fiz direto o meu primeiro produto notável. Agora eu vou executar o segundo produto notável. Vamos identificar quem são os termos? Aqui o primeiro termo é 2x, o segundo termo é 1. Então eu faço o quadrado do primeiro termo. O quadrado do primeiro termo vai ficar 4x ao quadrado. Mais, se eu fizer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 1 eu tenho 4x. E agora eu faço o quadrado do segundo termo. Como o segundo termo é 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Vou marcar aqui para você ver. Aqui é a resolução do primeiro produto notável. Aqui é a resolução do segundo. Igual, fazer de cá também. Tem mais um produto notável para poder executar. O primeiro termo aqui, x, o segundo é o 2. Vamos executar esse produto notável? Quadrado do primeiro, então x ao quadrado. Mais, agora eu tenho que fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x. Vezes o segundo, 2x vezes 2 é 4x. Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, vou ficar com 4. E para fechar, só resolver essa potência aqui, que é muito simples, a gente faz o 2 ao quadrado e o x ao quadrado. Ficamos então com 4x ao quadrado. Posso então agora fechar as minhas raízes, tá? Lembrando a vocês que aqui é a resolução desse terceiro produto notável e aqui
é a resolução da última potência que nós vimos ali. Bom, o que vai acontecer? Eu posso fazer ainda algumas simplificações dentro da minha raiz. Essas simplificações são de termos que são semelhantes. E ali nós sabemos que na álgebra, termos que são semelhantes, nós podemos operar esses termos em relação à adição e à subtração. E desse modo, a nossa conta ela fica assim. Raiz quadrada de, vamos somar aqui, ó. Juntando x ao quadrado mais 4x ao quadrado, temos 5x quadrado. Juntando aqui o menos 2x com o mais 4x, fico com mais 2x. Conservo o sinal do maior e subtrai. E aqui 1 mais 1 costuma dar 2. No segundo membro, eu fico com a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x ao quadrado, vou ficar com 5x quadrado. Não tem ninguém para juntar com 4x, então eu só conservo ele. E o 4 acontece a mesma coisa. Fecho as minhas raízes e aí já observo com vocês que essas raízes aqui atrapalham um pouco a nossa vida. E aí nós temos que nos perguntar se existe alguma maneira dessas raízes saírem da nossa conta, da nossa equação. E tem sim. Lembrando que numa equação, para que você não perca a igualdade, o equilíbrio, o que você faz de um lado tem que ser feito do outro. Tá? E qual é a técnica que nós vamos utilizar aqui agora? Nós vamos elevar ambos os membros da equação ao quadrado. E quando isso é feito, eu posso simplificar. Posso simplificar aqui o expoente 2 com a raiz quadrada, Chablau. Expoente 2 com a raiz quadrada, simplifica, Chablau. E aí, desço os radicandos. Fico com 5x ao quadrado, mais 2x, mais 2, e é igual a 5x ao quadrado, mais 4x, mais 4. Você que é um aluno muito esperto, se observar, nós temos dois termos aqui, o 5x ao quadrado no primeiro membro, 5x ao quadrado no segundo membro. Quando você passa um deles para um do outro lado, ó, se eu pego esse 5x ao quadrado, que é positivo, passo para cá negativo, ele vai cancelar com esse que já estava aqui, ou vice-versa. Então, para poder adiantar o nosso trabalho, já vamos cancelar aqui Chablau. E agora, é uma equação de primeiro grau bem tranquila. Vou pegar esse 2x que está no primeiro membro e mandar para o segundo, então fico com 4x, 2x positivo vai passar negativo. E de cá, eu já tenho um 2 que estava aqui, 4 positivo passa negativo. Terminando o nosso cálculo, 2 menos 4 é igual a menos 2, 4x menos 2x é igual a 2x, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Assim, nós temos menos 2 dividido para 2 é igual a x, menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1, igual a x, e é o mesmo que dizer que x é igual a menos 1. Essa aqui já é a resposta do nosso exercício, encontramos que o x é igual a menos 1. No entanto, se nós quisermos responder que ponto P que é esse, vamos lembrar, o ponto P ele possui coordenadas que foram dadas no enunciado, x e 2x mais 3, ou seja, x e o dobro de x mais 3. E vai ser igual a esse ponto P aqui, ó. O x vale menos 1, e agora a gente faz um cálculo de cabeça. 2 vezes x, 2 vezes menos 1 é menos 2 mais 3 é igual a 1 positivo. E assim a gente termina esse exercício. Espero que tenham gostado. Forte abraço.